Sejam muito bem-vindos. Hoje eu tô aqui num papo muito especial com a Mastercard, onde a gente vai falar de um tema extremamente relevante, principalmente nesse momento onde se fala de revolução feita pela IA, né, tecnologia, e a gente se para pensar um pouquinho do tipo, o quanto a gente deveria estar falando também de segurança. E eu trouxe um grande especialista aqui da Mastercard para compartilhar um pouquinho do que a Mastercard tem feito, como eles têm visto, como o tema está sendo tratado e trazer um pouco de contexto também, que é algo super importante. Tô aqui com o Léo. Fala, Léo. Seja bem-vindo, cara. Obrigado por topar o convite, por topar falar com a gente. A ideia aqui é trazer um papo para nossa audiência falando um pouquinho, né, sobre como o pessoal vê segurança, cyber, fraude, como que a gente eventualmente se prepara, se defende, em que momento estamos. Então acho que vai ser um papo assim bem legal, mas antes disso acho que uma boa prática que a gente tem é sempre de conhecer bem com quem a gente está falando, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre você, se apresentasse, falasse um pouquinho aí do papel que você tem hoje dentro da Mastercard e trazer um pouquinho aí do teu histórico, né? Como que você chegou nesse papel. Não, legal. Bom, antes de mais nada, obrigado pelo convite, é uma satisfação estar aqui. Muito bacana falar sobre o tema que a gente, né, tem uma grande paixão, né? E, no meu caso, falar de segurança digital é a grande paixão há 30 anos, né? Eu comecei bastante cedo, tá? Não se assusta com os 30 anos e essa carinha jovem, mas eu comecei bem cedinho. Mas, enfim, né, ao longo dessa trajetória bacana que a gente pôde testemunhar uma grande transformação no mercado. Quando começamos, meados dos anos 90, a internet comercial estava recém chegando no Brasil, desafios novos, oportunidades novas, se falava também de aproveitar muito a oportunidade da internet, talvez muito do que tem hoje dessa vibe toda falando de IA na época era, né, com respeito à internet, vamos lembrar o período lá da .com, tudo aquele monte de potencial, aquele mercado, né, maravilhoso, novo, crescendo em termos de internet. E a gente, então, começando a analisar pelo ângulo também de, bacana, muita oportunidade, muita coisa legal para fazer, mas também tem alguns riscos. Vamos entendê-los e mitigá-los, né? Tratar esses riscos da forma, né, mais adequada. E aí que a gente começou. Então, inclusive, comecei, como a gente teve a chance de conversar agora há pouco, comecei com startup também. Começou do lado do empreendedor. Comecei do lado do empreendedor, tive essa experiência, viver bastante essa atmosfera, muito, muito bacana, muita energia positiva. Ao longo do caminho, talvez na visão sua, me perdi. Jamais. Mas eu acabei adotando um outro caminho, que é empreender dentro de grandes empresas, né? Então, tem muito espaço para criar um impacto bacana e mobilizar dentro de grandes empresas, como na Mastercard, hoje em dia eu estou apoiando o time. Sim, mas você sabe que a gente, enquanto empreendedor, acho que uma das grandes dificuldades é ter esse entendimento do lado de quem está dentro da grande empresa. E quando tem alguém que passou pela jornada empreendedora, empreendendo ou intraempreendendo dentro de uma corporação, isso ajuda muito na relação, porque você entende um pouco dos dois lados. E eu fiz um pouco o contrário, né? Eu primeiro fiz uma carreira corporativa para depois empreender. Então hoje eu entendo muito, tenho muito essa empatia, essa troca com quem está dentro da corporação. Mas é uma relação, a gente fala muito o tempo todo, né, de ecossistema. É uma relação onde esses ecossistemas se apoiam, né? A gente precisa de uma grande corporação como a Mastercard olhando para o mercado, olhando para a pequena empresa, olhando para as startups. Então é algo super legal. Mas continua. Não, e isso cada vez mais, né? Essa visão de ecossistema muito forte. Hoje em dia a gente tem todo mundo muito conectado, eu acho que a gente vai falar bastante disso na sequência, mas está todo mundo bastante conectado, o ecossistema cada vez mais interdependente no mundo digital, e uma pequena empresa, ou mesmo startup, prestando serviço para uma grande organização, um grande banco, uma montadora, o que for, pode representar riscos na hora que está conectado, eventualmente um Open Finance, um Bank as a Service, uma API, como fornecedor, uma API. Então, está tudo muito conectado. Né? Então, cada vez mais a gente tem que falar como ecossistema, né? Mas, enfim, né, puxando daí, da minha posição atual na Mastercard, passa também por isso. Hoje eu sou responsável pelas nossas soluções de segurança, né? E acho que é um momento super bacana na Mastercard de estar. Esse ano a empresa faz 60 anos, né? De Brasil são 30 também esse ano, aniversário de 30 anos chegando aí. E semana passada foi o aniversário de 20 anos de capital aberto lá na Bolsa de Nova York. Então, cheio de datas especiais aí.
mas é uma história muito rica de conexão entre instituições financeiras, estabelecimentos, os adquirentes, todo esse ecossistema, consumidor no final ali com seu cartão de crédito, é muito baseado em conectar e conectar com segurança para dar confiança, né, no sistema como um todo. Sim, esse é um ponto interessante, porque quando a gente olha a Mastercard, assim, no geral, você fala assim, pô, a bandeira do meu cartão, e as pessoas às vezes não têm a ideia do quanto uma empresa do tamanho da Mastercard é uma empresa de fato de tecnologia, né? Então eu diria que vocês são uma empresa de tecnologia que atende o mercado financeiro, né? Não uma empresa do mercado financeiro que usa tecnologia. E eu queria que você falasse um pouco disso, né? Quando você fala assim, eu cuido das soluções voltadas para a segurança. Então eu entendo que tem produtos, né? Como é isso dentro da Mastercard? Então, é só pegando o gancho que você falou, a gente de fato entende que é muito reconhecido como cartão, né? A bandeira de cartão. Temos muito orgulho disso, né? A Mastercard, na realidade, é líder do mercado brasileiro em cartões, dados do Banco Central, por 9 anos seguidos, atualmente com cerca de 52% do mercado, só a Mastercard. Então, assim, há uma posição bem firme, estabelecida de liderança, mas a gente é muito mais, né, do que isso hoje em dia. Falando em termos globais, 40% da receita da empresa hoje vem dessa parte de tecnologia, serviços, prestação de serviços e soluções para o mundo de data, IA e segurança, né, que é o cantinho onde a gente vai 40%? Explorar um pouco mais hoje. 40% da receita da Mastercard hoje vem de serviços. E serviços, então, incluindo esses temas que eu comentei, e ali dentro tem segurança. E o que é segurança para a gente, né, que foi, acho que, o seu ponto. Segurança digital para a gente também é, vamos dizer, bastante abrangente. Tem uma questão de proteção do ecossistema como um todo, e é muito tema de cyber, a gente pode na sequência falar um pouco mais disso, mas passa também por todas as questões de segurança que podem acompanhar um consumidor ao longo da sua jornada, uma jornada de compra. Então, na hora que faz a identificação junto a um estabelecimento, faz como a gente chama, né, o onboarding ali, faz aquele cadastro inicial. Então, soluções de identidade para garantir que quem está se cadastrando é quem realmente diz ser. Soluções que monitoram, acompanham as transações, né? A parte transacional, para identificar fraude, um perfil diferente, usando hoje em dia, né, inteligência artificial para ajudar também na detecção. A gente pode também aprofundar um pouco mais isso na sequência. Questão de lavagem de dinheiro, combate à lavagem de dinheiro, crimes financeiros. E, finalmente, toda essa questão de disputa, chargeback, como se chama no mercado, né? Quando, então, tem uma discussão, o cliente não reconhece uma compra, liga para o banco para fazer abrir uma disputa. Então, também a gente tem soluções que automatizam e melhoram esse processo. Então, esse é o guarda-chuva que a gente chama de segurança na Mastercard, que é o que a gente aqui no Brasil tem com o time sobre minha responsabilidade, levando para os clientes aí de uma forma geral. Pô, bem legal. Eu queria que você desse um panorama, porque, assim, vamos cabeça de empreendedor, né? Quem tá ali empreendendo, muitas das vezes a gente tá muito focado em pôr alguma coisa para rodar, pôr alguma coisa na rua, agora com IA mais ainda, né? Então você vê ali, eu conheço muitos empreendedores que às vezes criam um MVP, põe na rua, e aí começa a gerar esses problemas, né? E muitas das vezes a gente vê a segurança, num primeiro momento, como um custo. Você fala assim, cara, é caro. Pô, se eu fosse gastar esse dinheiro agora, será que segurança seria o melhor? Só que ao mesmo tempo, na medida que você vai crescendo esse negócio, você vai validando, isso passa a ser estratégico, porque, por exemplo, eu tive o prazer de trabalhar com várias grandes empresas ali na minha jornada como empreendedor. Quando você vai trabalhar numa empresa do tamanho da Mastercard, eu preciso comprovar que eu tenho uma plataforma segura, que eu tenho, enfim, certidões, certificados, que o ambiente que eu tô integrando, né, as soluções tecnológicas ou não que eu tô fazendo, ela tá alinhada com o que é o processo. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né, assim, como que você enxerga essa questão, né, do custo versus a estratégia? Porque eu acredito que é algo que tá na cabeça da galera, você fala assim, não, vou olhar pra segurança, mas é um pouco a coisa do seguro, né, assim, o seguro, você só valoriza ele quando você precisa e você tem, porque quando você não tem, dá um problema, e é um pouco parecido, né? Então, esse acho que é talvez um dos principais aspectos que nessas 3 décadas a gente viu evoluir bastante. Acho que esse cenário que você descreveu era muito forte, né, mais no início de toda essa jornada, ainda falando de internet, mas no meio do caminho a gente passou por cloud, agora a gente está falando muito de IA. Acho que era mais forte. Ao longo desse tempo, foi se transformando em termos de
Primeiro, a dependência dos negócios em relação à tecnologia. Um ataque, alguns anos atrás, tinha um impacto, né, razoável, muitas vezes principalmente questão de imagem, porque era feito um defacement, né, como se chama, de mudar ali o site web, coloca alguma coisa, né, diferente ali que deveria estar, alguma coisa nesse sentido, mas não necessariamente um impacto financeiro, ou mesmo o que acontecia, que é bem questão de imagem, esse ataque de defacement que eu comentei, ele acabava tendo um impacto relativamente moderado, porque não tinha tanta rede social, não se trocava tanta informação, nem todo mundo ficava sabendo, talvez esse seja o resumo. Então, a gente sai desse cenário um pouco mais isolado, um cenário onde agora o impacto reputacional é mais forte, o impacto financeiro é mais presente, uma interrupção pode acontecer na operação e de cara já gerar perda de receita. Então, acho que a dependência em relação à tecnologia aumentou bastante. De mão dada com isso, questão regulatória. Como a dependência foi aumentando em alguns setores bastante regulados, e talvez o melhor exemplo aqui seja o setor financeiro, o regulador vem colocando cada vez mais normas que precisam ser seguidas para a proteção do ecossistema como um todo, que é o que a gente falou antes, né? Então, se eu permito que pequenas empresas, ao fazer negócio com grandes, não tenham uma segurança adequada, elas se tornam o elo mais fraco da corrente. Tem um exemplo concreto, recentemente, né, menos de um ano atrás, teve, né, uma série de ataques bastante relevantes aí no sistema financeiro brasileiro, com desvio de, né, valores bastante expressivos ali da conta de reserva do Banco Central, e na realidade tudo aquilo começou pela cadeia de fornecimento de sistemas, etc. E o Banco Central já, né, imediatamente atuou, estendendo uma parte da regulamentação para essa cadeia de prestadores de serviços de tecnologia do sistema. Eu imagino que o fraudador ele vai achar a parte mais frágil, né? Assim, fazendo um paralelo assim, como, sei lá, invadir uma casa, né? Então você vai olhar assim e vai falar, pô, pelo portão não dá, esse muro aqui, eu acho que eu consigo, né? Eu acho que é muito parecido, né? Assim, quando você fala de uma grande empresa, às vezes ela é um fortaleza ali, né? E você fala assim, pô, como que eu vou invadir? Aí você vê que tem uma entradinha ali, você fala, pô, eles usam esse serviço aqui, às vezes acaba sendo um caminho viável, né? E eu queria que você falasse um pouquinho, assim, até dando sequência, um pouco o que você enxerga, assim, de principais desafios de fraude e risco cibernético hoje, em especial no Brasil, né? Então, eu acho que a gente... eu tenho muito, assim... Quando a gente fala de adoção tecnológica dentro das grandes empresas principalmente, tem todo esse cuidado. Só que do outro lado, o fraudador, ele não tem muita barreira. Então, assim, ele adere à tecnologia muito rápido, né? Então, assim, pô, saiu uma coisa legal ali. Eu até fazendo uma propaganda não paga, mas o que eu acho legal é que saiu um filme do João Guilherme agora que fala sobre isso, que é o rei da internet, que fala sobre como eles pensavam o cyberataque lá com o phishing e tal, com o e-mail. E aí, assim, no filme, na medida que eles vão mudando alguma coisa, do tipo, não dá pra fazer mais por aqui. E aí o cara fala, cara, muda isso aqui, vamos mudar a abordagem, muda o jeito de falar. E o fraudador, ele tá assim, ele tá o tempo todo evoluindo, testando novas coisas, e agora com o IA você tem várias possibilidades, né? Então, pô, eu clono voz, eu faço vídeo, eu consigo sequestrar teu WhatsApp, eu consigo emular teu cartão, acaba aumentando muito. Mas eu queria uma visão sua, assim, né, de 2026, né? O que vocês veem hoje como grandes riscos e, enfim, cuidados e tudo? Não, e esse ponto ele super conecta, né, com a tendência ali, esse processo que eu estava descrevendo, porque então a gente tem a dependência maior dos negócios, né? A gente tem a questão do regulador, a gente tem o impacto financeiro e isso tudo chama a atenção do fraudador, né? Então esse processo todo, ele de fato causou uma transformação importante. A gente fez uma pesquisa recentemente com a Datafolha, o Barômetro de Segurança Digital. Na realidade, está na 3ª edição já essa pesquisa, e ela capturou de uma forma bem interessante essa tendência, essa mudança, né, pró-aumento da preocupação de segurança, porque, primeiro, diferente de muitas pesquisas, ela não olhou não foram avaliadas apenas grandes empresas. Usando, né, metodologia da Datafolha, eles fizeram a cobertura completa do Brasil, ali nas devidas proporções, pequenas, médias e grandes. Então, acho que é bastante representativo do que a gente tem na economia de fato. E alguns resultados são bem interessantes, porque apontam, por exemplo, 75% das empresas com área de segurança. 53% das empresas dando prioridade máxima para esse tema. Então, está no radar de muita gente.
por N temas que a gente estava falando, inclusive a questão da fraude que você trouxe agora, a gente, na sequência, já pode falar um pouquinho mais sobre isso. E o que a gente observa é que ao longo desse mesmo intervalo de tempo, o fraudador ele saiu um pouco do mundo físico para o mundo virtual, né? Dados agora da Febraban, em 2015, teve 3 mil ataques físicos a bancos. 13 mil? 3 mil. 3 mil. 3 mil em 2015. Ano passado, quantos você acha que aconteceram? Eu imagino que pouquíssimos, né? 21. Né? Então, isso evidencia muito, e o crime não cessou, né? Evidencia muito essa mudança para o digital. O digital, assim como traz muita conveniência para a gente, ele traz muita conveniência para o criminoso, e é um pouco isso que você estava falando também, dele ser um pouco como água e fluir por onde tem espaço. Ele é rápido, né? Ele testa primeiro, ele põe para rodar. Às vezes a velocidade que o fraudador já colocou para testar, a empresa ainda está validando se passa no compliance, se dá para entrar e tudo mais. Né? Então, as empresas têm esses desafios. Então, teve essa mudança no crime, a gente observa, né, uma sofisticação bastante grande, tem uma certa romantização ainda de falar de hacker, ataque cibernético, etc. Mas essa gente é criminoso, são criminosos hoje em dia, pertencem a grandes organizações criminosas e estão fraudando bilhões, né? Então o que a gente percebe é esse movimento grande, e aí tudo isso bate no final das contas, né, em quem está empreendendo, em quem está desenvolvendo o seu mercado. E quando uma pequena empresa ela quer se colocar como um prestador de serviço de uma grande, a grande precisa que a pequena observe seus padrões de segurança por essa questão que a gente falou de não se tornar o elo mais fraco da corrente. Então, quem está agora, né, vislumbrando de começar o negócio, já começou, invariavelmente vai ter que dar uma atenção para o tema de risco cibernético, porque o cliente vai pedir, o mercado vai pedir, o regulador vai exigir, dependendo do mercado onde for atuar. Né? E como hoje a Mastercard vê esse pequeno que está começando, né, assim, que tipo de soluções hoje eventualmente vocês entregam e que vocês podem conectar com isso? Sabe que a Mastercard, nos últimos anos, ela fez um investimento de 12 bilhões de dólares em soluções de segurança, entre investimento interno e aquisições. Uma das últimas aquisições foi de uma empresa chamada Recorded Future, uma das líderes no mercado de inteligência de ameaças. Esse tipo de empresa que faz um monitoramento da Dark Web, atrás de que tipo de informação pode ter vazado, notifica a informação a empresa proprietária desses dados, né, do vazamento para tomar uma ação. Por exemplo, vazamentos de número de cartão de crédito. Né? Aliás, parênteses, dado da Recorded Future, de um evento que eu estive semana passada. Em 2024, 270 milhões de cartões de crédito vazaram, né, para a Dark Web. Então, a Recorded Future, que é uma empresa do grupo Mastercard hoje em dia, ela monitora esse tipo de coisa e monitora o que pode acontecer depois disso. Então, tem o roubo do cartão, que é feito por um tipo de criminoso, que é o que invade sistemas e rouba. Uhum. Ele vende isso dentro do mercado de submundo para um outro tipo de atacante, que é o que faz card testing. Fica testando se os cartões são válidos, qual é o limite, etc. Depois que esse daqui faz essa filtragem, ele vende para o terceiro, que é quem de fato comete a fraude. Então tem uma cadeia de valor do crime também. Esse primeiro eventualmente vende cada cartão por 10 dinheiros, o segundo já vende por 100 dinheiros, porque o cartão dele ali já tem um valor agregado, né? Já foi feita uma análise, já sabe que tem saldo, está válido, não foi cancelado, enfim. E aí o terceiro vai e comete a fraude. Então tem toda uma cadeia ali do crime envolvido nisso. E como é que a Mastercard atua? Então, acabei, né, já dando um exemplo com soluções como essa que fazem o monitoramento das ameaças na Dark Web. E a forma como isso traduz, muitas vezes, para a pequena empresa, é bem simples de adotar. Algumas delas são benefícios do cartão corporativo. Então, por exemplo, o cartão corporativo da Mastercard para pequenas e médias empresas, ele tem 2 benefícios bem interessantes. Um deles é o Identity Theft Protection, então, proteção de roubo de identidade. Ele foca muito nisso que eu estou falando de inteligência de ameaça e monitora por alguns dados, telefone, e-mail, dados de cartão, o que vazou e avisa você que teve esse vazamento. Ele é disponível também para
alguns cartões de pessoa física. Eu particularmente uso, tenho testado aí. Cara, isso é muito útil. Tenho testado bem bacana, está sempre monitorando e enviando alertas de eventualmente alguma coisa que encontre. Então esse é um produto que não só ajuda na conscientização, mas também é uma medida efetiva, né, de mitigar risco, que ele, né, para quem é portador do cartão então corporativo já tem esse benefício. E outro outro produto interessante para esse mercado específico é My Cyber Risk. O que ele faz? Ele faz a monitoração da superfície de ataque, como a gente chama, então ali das principais sites da empresa e como ela pode ser acessada remotamente, faz a monitoração identificando software que não foi devidamente atualizado, se tem uma configuração que não está legal, faz benchmark com empresas pares para entender como é que está em nível de maturidade, para não ser o patinho feio que pode estar um alvo nas costas, né, dentro daquele mercado e assim por diante. Então são alguns exemplos de soluções que a gente tem, e nesses dois casos que eu citei, inclusive com benefício do cartão, não custa mais nada para ninguém, além de estar usando cartão no dia a dia. Que é algo, muitas vezes gratuito, que as pessoas acabam não sabendo. Cara, falando de dispositivos, né, assim, a gente pega hoje, por exemplo, eu tô com um relógio, eu tô com um computador, tô com um iPad, tô com o celular, quase todos já tem integração com o meio de pagamento, então eu consigo ir lá e paga com o relógio, paga com o celular. Só que isso também gera, enfim, bastante risco, bastante vulnerabilidade. E tem algumas estimativas que até 2030 a gente tem mais de 40 bilhões de dispositivos conectados. Que é loucura, né? Porque você não sabe, assim, numa possível invasão, você não sabe que tipo de risco você tá, ou às vezes é o que você falou do cartão, né? Assim, quantas vezes... Hoje eu já tenho, por exemplo, um hábito de... vou colocar num lugar que eu não tenho certeza, eu crio um cartão daquele virtual, e aí... Mas assim, até pouco tempo atrás você usa o cartão para qualquer coisa. Como você enxerga, né, essa ascensão dos dispositivos, inteligência artificial vindo super forte, e como vocês estão se preparando, né? Porque eu acho que isso também tem uma tendência, né? Eu pego muito ali, acho que nos últimos anos, por exemplo, o volume de fraudes usando, sei lá, o WhatsApp, por exemplo, explodiu. As pessoas... Aí beleza, agora controlou um pouco, as pessoas já sabem que você recebeu uma mensagem do nada de um número estranho falando que é teu filho. Não é teu filho, pode ser que seja um... Mas assim, acho que isso amplia para tudo, né? Assim, acho que quando você fala de... Quanto mais dispositivos, mais tecnologia, maior o risco também, né? Eu até vou começar pegando teu ponto aí de trás para frente, se você me permite. Manda bala. A tecnologia mudando ao longo, né, do tempo, tudo isso que a gente está falando, mas o elemento central sempre ser humano, né? Então, que bom que em muitos aspectos essa conscientização está crescendo. Tem muito trabalho para fazer ainda, mas vem crescendo bastante. E no final das contas, eu acho que nos últimos anos começou a crescer ainda mais porque começou a doer no bolso, né? Antigamente, a pessoa sofria algum tipo de invasão, alguma coisa, perdia um dado, alguma coisa, faz parte, né? Hoje em dia, né, por conta de tudo esse cenário que a gente está falando, dos golpes, né, se virtualizando, então esse risco cibernético está se materializando em prejuízo financeiro, então a questão de consciência vem aumentando bastante. Então acho que isso, sem dúvida, é uma forma de tratar o principal elo da corrente aí, que é o ser humano sempre independente da tecnologia. Falando de IoT, há alguns anos eu entrei na jornada de automação lá em casa, então fechadura, lâmpada que fica colorida, Alexa, né, dispositivo até para dar água para as plantas, até para dar água para as plantas, lá era a Alexa que monitorava isso, ligava, desligava, enfim. E nessa época eu fui, uma boa parte da minha motivação para fazer isso foi para ter ali, vamos dizer, um mini laboratório e começar a avaliar também pelo lado de, né, segurança cibernética, esses dispositivos todos. E é preocupante porque o foco desses produtos, em sua maioria, é a produção em massa, redução de custo, os componentes mais simples e baratos possíveis, para ser acessível ao maior número de pessoas possível. Então, entendemos bem a lógica por trás disso, mas o resultado final é que o dispositivo que está na ponta, ele muitas vezes tem, de fato, né, bastante limitação do ponto de vista de segurança. Então, acho que as questões de, né, conscientização e entender os riscos e compensá-los de alguma forma no final do dia, a melhor forma. Dando um exemplo super simples ainda, falando, né, lá de casa, aproveitando o roteador com diferentes redes. Então, tem a rede só para automação, que é separada da rede onde, por exemplo, eu trabalho quando eu trabalho em home office. Então, começar com algumas coisas mais simples, mas, enfim, ter alguns cuidados para garantir que o risco seja bem mitigado, né? E essa questão toda da IoT também
explodiu mais recentemente no mundo dos pagamentos, as maquininhas, você deu o exemplo do relógio, etc. Sabe que, em particular, até na questão da maquininha ali de pagamento do cartão, também tem alguns riscos, né? Porque, obviamente, é um computadorzinho, tem seu software específico, existem grupos focados em produzir malware especificamente para aquele ambiente, de atacá-los, enfim, fraudes bastante especializados naquele mundo. E, voltando um pouquinho sobre o portfólio Mastercard, a gente tem 2 produtos que tocam nesse ponto. Um é o Mastercard Threat Intelligence, então ele é derivado, inclusive, do Recorded Future que a gente falou agora há pouco. Ele fica monitorando por ameaças específicas na Dark Web para esse tipo de ambiente. Então, o que nos fóruns tem sido discutido sobre que tipo de máquina, que tipo de ataque, tem alguém vendendo um software específico, alguma credencial para cometer algum ataque nesse tipo de ambiente. Então, ele está monitorando ali e alerta. Então, entra um pouco também na linha de inteligência de ameaça que a gente já falou antes. E tem outra soluçãozinha chamada Shield IoT, que é de fato para proteção. Legal. Né? Então, ela faz a proteção dessas máquinas, porque essas máquinas, a grande maioria, elas têm um chipzinho ali, 4G, e faz a conexão via uma empresa de telecom, né? Então, a gente vem atuando junto com as empresas de telecom para proteger esse ecossistema como um todo, diretamente onde a conexão toda se junta ali, né? Naquele hub central dentro da empresa de telecomunicações, né? E aí levar não só a monitoração e a inteligência, mas também a proteção. Você sabe que tem uma história boa nesse sentido. Em 2017, eu fui numa dessas imersões internacionais e a gente foi para Nova York. Um grupo de empreendedores e tudo. E uma das visitas foi na Mastercard. E eu lembro que, na verdade, assim, essa foi, sei lá, uma das primeiras vezes que eu fui para os Estados Unidos. E eu me incomodei muito. E eu acho que até hoje é meio assim, porque quando você vai num restaurante lá, aí você... Ó, estamos aqui almoçando, tal. Você fala, cara, conta. Aí o cara vem e pede o teu cartão físico, que é algo que, pô, você fala, hoje eu não ando com cartão físico. Mas assim, ele não pega a maquininha e passa, ele pega teu cartão, ele põe na pastinha, ele leva, ele vai lá na máquina lá dentro, passa, volta e te dá um papel pra você assinar e você, uma parte das vezes você não usa a senha e tudo mais. E eu lembro que daí quando a gente foi nessa visita, eu perguntei, eu falei, cara, mas por que lá no Brasil a gente tem, assim, vários tipos de maquininhas? Em 2017 já tinha aquelas maquininhas com tela, maquininhas, assim, super modernas, e aqui, pô, Estados Unidos, enfim, uma das maiores economias, se não a maior economia do mundo, ainda tá tão atrasado. E eu lembro que a pessoa que recebeu a gente, ela falou, olha, o tamanho de fraude que a gente tem aqui versus o custo de modernizar todas as maquininhas aqui, é mais fácil de pagar a fraude. E aí ela falou o paralelo. No Brasil, tem tanta tentativa que não tem como, você tem que trocar a maquininha o tempo todo. Porque é o que você falou, o cara tá estudando, pô, essa maquininha aqui, dá pra ir por aqui. Aí você troca. Então isso é uma preocupação muito válida, né? E esse tipo de monitoramento acho que é essencial, porque senão ali acontece, assim, eu tenho quase todos os meus investimentos, meus negócios são... tecnológicos, mas por exemplo assim, eu tenho um negócio que é uma cafeteria e que tem, assim, já aconteceu da gente desconfiar, por exemplo, de alguém trocando uma maquininha, tipo assim, pô, tem uma maquininha ali, eu troco, eu uso, recebo, já teve a gente olhar e falar, pô, parece que não tá lançando, então assim, essa preocupação para um negócio pequeno, ela é muito grande, para um cara que tem uma rede, e aí sei lá, uma rede de 10 lojas, e dessas 10 lojas, cada loja tem 5, 6 maquininhas. Monitorar tudo isso na mão é muito difícil, né? Então acho que nesse ponto esse tipo de solução agrega bastante. E outra coisa que você me lembrou desse cenário lá nos Estados Unidos, você assina e ainda escreve o percentual do chip, né? E confia de que vai ser debitado dentro do que foi ali acordado, né? Mas sabe... E no geral assim... não, eu nunca tive problema. E se você tem um ponto muito positivo. Se você notificar um problema, eu tive um problema com um cartão uma vez nos Estados Unidos, e aí eu falei, cara, isso aqui foi uma fraude. E assim, eu resolvi em 24 horas, tipo assim, o cara devolveu, tal. E aí, em paralelo, eu tive um problema de um golpe aqui no Brasil, e eu abri uma disputa. 100 dias para analisar a disputa. Então, tipo assim, isso eu na pessoa física. Então você fala assim, cara, 100 dias não é um valor muito significativo. Sei lá, às vezes você fala assim, cara, não vou nem ir atrás, deixa isso aqui 100 dias. Mas assim, essa diferença é muito grande, né? Mas até, né, comparando um pouco mais os mercados, como você trouxe, a gente tem no Brasil e na América Latina como um todo um nível geral de fraude nos cartões de crédito muito maior do que Estados Unidos e Europa, mas ele vem caindo muito. Né?
A ABECS, né, a Associação das Empresas de Cartão de Crédito, ela tem uma pesquisa que chama Monitor de Fraudes. Saiu agora recentemente, março, abril, um dado comparando os últimos 3 anos, né? Final de 2025, comparando com o final de 2022. Caiu 32% o número de fraudes no Brasil. Falando especificamente de cartão, né? Então, o que a gente nota, assim, é um processo grande de... olhando o nível macro, assim, tendência, né? De decréscimo, vem caindo bastante, porque com a ajuda de empresas como a Mastercard, mas o sistema todo, ele vem tomando medida, vem fazendo esses investimentos que você comentou, que em alguns casos, em outros mercados não vale a pena, mas no Brasil se paga. Então, esses investimentos vêm sendo feitos e cada vez é mais seguro usar o cartão. Então, né, caiu 32% nos últimos 3 anos, como até esse dado da BECS, e informações internas nossas mostram como essas curvas estão se aproximando. O que, historicamente, Brasil e América Latina era muito maior do que a Europa, Estados Unidos, média mundial, a gente vem se aproximando bastante. Então, o dado da BECS, ele confirma bastante isso. É positivo. Né? E aí a gente está falando especificamente do mundo de cartão de crédito, porque, né, de uma forma geral, as fraudes online são muito piques, mais... Exato, são muito mais amplas, mas falando de cartão de crédito, tem caído bastante. Isso é positivo. Cara, e aí assim, antes da gente falar um pouquinho de... se aprofundar, né, em soluções, eu trago um pouco dessa preocupação que eu acho que o empresário, o empreendedor tem com o custo de segurança, né? O quão barato ou quão caro. E eu queria que você trouxesse alguns conselhos, assim, coisas assim, talvez que caibam num orçamento de uma pequena... Vou pegar meu caso de uso aqui, eu tenho uma cafeteria, margem super apertada, é difícil, a gente obviamente tenta ter o máximo de tecnologia aqui dentro, mas assim, como que eu posso ter um ambiente seguro? Você já deu algumas dicas legais, né? Até de soluções eventualmente são gratuitas, estão no cartão ali, mas o que mais você traz assim de conselho para esse empreendedor, para esse empresário, para essa pequena empresa que às vezes não vai ter um time de segurança, não vai ter uma estrutura gigantesca? E aí, você já falou coisas legais, mas se você fosse condensar assim, sei lá, 3, 4 conselhos assim importantes. Posso reduzir para uma palavra: gestão. Né? No final do dia, o importante é você saber os riscos, né? Avaliar qual priorizar e atuar naqueles que são considerados inaceitáveis. Né? Então, talvez esse seja um grande guarda-chuva para tudo que a gente está falando. Muito do que a gente vem falando aqui é mais também na questão de entendimento e conscientização de riscos, que tipo de fraude vem ocorrendo, etc. Estamos falando um pouquinho de solução também, mas vamos dizer, a outra ponta, né, desse processo. E no meio está a grande questão ali de fato entender, né, para a sua cafeteria, que tão grande é o risco, né, de um vazamento de dados na web, uma questão de pagamento. Se você faz um contrato com um grande fornecedor, com um grande cliente, né, que tipo de risco que pode representar, o que ele pode exigir de você no contrato. Cada vez mais os contratos hoje vêm com cláusulas de privacidade, pela questão de LGPD, etc., e contratos cláusulas de segurança também. Então, o que precisa para atender aquilo? E, de certa forma, também é um custo-benefício. Poxa, vai me custar tanto atender esses requerimentos. Quanto que eu vou ter de receita com esse contrato? Qual é a minha margem? Como é que eu compenso? A gente vai me pagar um pouquinho mais por isso? Né? Porque, inevitavelmente, aumenta um pouco o custo. Né? Isso é inevitável. Né? Tem né, algumas pérolas escondidas, como a gente falou aí, benefícios do cartão, mas, em geral, sem dúvida, vai representar algum custo. Então, acho que a grande questão é a gestão. Né? É a questão, acho que o grande ponto é ter claro, né, esses impactos possíveis e o que pode ser preciso em termos de investimento. Na pesquisa que a gente fez ali do barômetro, citando rapidamente o barômetro, é muito interessante como isso está capturado, né, pelas empresas hoje em dia. A maioria absoluta delas fazem algum tipo de validação de segurança, 96% fazem algum tipo de validação de segurança. Até porque se você não faz, você está se expondo a um risco e assim... Só sofre com golpe quem já passou por um, né? Uma fraude ali é complexo. Então, acho que talvez tudo se resume à gestão. Né? Legal. E aí, indo para um bloco já final, eu queria que você falasse um pouquinho de Decision Intelligence. Eu acho que é uma frente aí que a Mastercard tem trabalhado e queria que você falasse um pouco, assim, até de expectativas, como que tá e, enfim, o que o mercado pode esperar também, ou como o mercado, né, já pode estar antenado sobre isso.
Maravilha. Então, o Decision Intelligence Pro, ou DI Pro, se me permite, para facilitar, daqui para frente eu falo DI, ele é uma solução, é um produto, né, que a gente lançou recentemente aqui no Brasil, que ataca, acho que, muito dos pontos que a gente veio falando agora sobre questão de fraudes específicas no mundo de cartão, porque, como, né, a gente comentou, o ecossistema todo vem trabalhando bastante nisso, fazendo grande investimento. Uma coisa que, como né, usuários de cartão, e você que viaja bastante deve ter percebido isso também, antigamente a gente tinha que fazer um aviso viagem. Agora a maioria dos bancos você nem faz, ou faz de uma forma muito mais light. Antigamente tinha que dizer, eu saio dia tal, volto dia tal e vou passar por esses países. Se é uma viagem na Europa, você perde meia hora para cadastrar cada um dos paísinhos que você passava, né? Então, isso diminuiu muito. Hoje em dia tem banco que nem pede. Tem uns que só notifica, né? Percebi que você fez uma compra aqui. Então isso acho que é mais um exemplo de toda essa tecnologia que tá rodando ali por trás, porque o nível de segurança não diminuiu. Pelo contrário, a gente viu que as fraudes em cartão, elas vêm reduzindo. Junto com questão de tokenização, junto com, né, Click to Pay, enfim, algumas outras tecnologias aí que existem para facilitar a experiência do cliente, mas também aumentar a segurança. Então, o DI está nesse contexto do uso do cartão, monitorando pelas transações que acontecem e utilizando, né, modelos de inteligência artificial de uma forma super interessante, porque é cada vez mais dinâmico a forma como esse risco da transação é avaliado. Então, por exemplo, com o DI Pro, você, um sábado à noite, chama o Uber para ir em um determinado lugar, ele já começa a mapear quais outros possíveis usos você pode ter, qual é a maior probabilidade que você vá depois para um cinema, para um restaurante. Então, isso vai aumentando o seu score, ali, o nível de segurança do seu score, de que quando acontecer uma transação dessas, ela é legítima. E aí, com coisas... E aí, se surge algo muito fora do padrão... Isso que eu ia falar, o contrário também é verdade. Se surge muito muito fora do padrão, aumenta o risco bastante. Então, é super dinâmico, tem toda a questão do perfil do usuário, etc., mas isso já vem sendo... Do cliente, perdão, isso já vem sendo desenvolvido há bastante tempo, mas eu acho que agora a gente não só olha para trás esse aprendizado, mas olha para frente também, né, nessa questão de cenários. E essa tecnologia, ela tem permitido nossos clientes a reduzir o falso positivo em 85%. Até 85%. Isso, no final do dia, representa bloquear menos transações legítimas dos clientes, ou seja, frustra menos, dá uma experiência melhor e gera mais receita. Né? Que isso é um outro lado que a gente não falou tanto, mas é uma dor, né? Do tipo assim, se você vende em volume muito grande, essa coisa de aprovação, às vezes começa ali ter um volume de compras negadas, isso atrapalha. Você tem que depois fazer uma recuperação, você tem que ter uma área, às vezes, só para ficar ali. Isso. Se você acelera essa aprovação de uma forma que é segura, isso é uma vantagem também, né? É um grande trade-off, como se diz, né? Aquele velho balanço dos prós e contras. Então, com uma solução como essa, a gente pode, por um determinado nível de fraude, aumentar bastante a autorização. Isso gera mais receita, né, para os envolvidos ali, para o estabelecimento, para o adquirente, para a instituição financeira. Então, aumenta a autorização para o mesmo nível de fraude. Ou você, com o mesmo nível de autorização, reduz a fraude. Ou qualquer combinação disso, né? Mas são basicamente esses dois vetores. Então, por um lado, tem um grande potencial de aumento de receita para os envolvidos. Pela questão de fraude, você tem um grande potencial de redução de perda e custo. Então, isso que você falou, eu fui abrir uma disputa, levei 100 dias. Né? Aliás, uma das nossas soluções avisa automatizar, podemos até falar um pouquinho disso na sequência, automatizar, otimizar esse processo todo de disputa. Né? Mas tem um custo para a instituição financeira, né? Para os envolvidos também tratar disso. Então, quanto menos fraude, menos disputa, menor esse custo. Tem o custo de remissão de cartão, né? Tem a perda em si da fraude. Então, tem vários elementos ali que a gente, com uma solução como essa, a gente consegue tratar com o retorno de investimento, né, em alguns casos, na casa de 3 dígitos, aí, né, mais de 100%, 200%. Então, são soluções que focam em tratar especificamente essa questão da fraude ali, usando AI, enfim, bastante, né, utilizada aí por instituições financeiras de grande porte. A gente tem soluções similares. O DI Pro ele é específico para emissores, né, para bancos. Uhum. A gente tem soluções similares para os adquirentes. Legal. Né?
Então, olhando pelo prisma de adquirente também, mas basicamente a mesma tecnologia. Então, ajudando em vários elos, né, diferentes na cadeia do ecossistema todo. Né? Legal. E fechando aqui, Léo, assim, acho que você falou coisas bem legais, assim, de pesquisas, enfim, de dados recentes. Sou completamente leigo, quero entender um pouco, quero consumir. Acho que uma das coisas que a gente falou um pouco antes de gravar aqui, falou, cara, que legal que a gente tá produzindo esse conteúdo, porque muitas das vezes você tem dificuldade de achar conteúdos falando, né, sobre fraude. Óbvio, tem muitos eventos, mas às vezes os eventos não são acessíveis para todo mundo, né? Então a gente às vezes tá aqui em São Paulo, mas tem alguém que tá ali, tem uma empresa, tem um negócio numa outra região, não tem essa disponibilidade de participar. O que você recomendaria, né, de tipo assim, de busca, até acho que o que você falou do GI Pro é bem legal, assim, porque eu quero saber mais, quero entender mais, quero visualizar todo esse portfólio de produtos que a Mastercard tem, mas também quero beber um pouquinho ali de conteúdo, de educação. O que você daria, assim, né, de recomendação pro pessoal? Não, maravilha, assim, a gente, né, tem uma forte presença em redes sociais, então, YouTube, Instagram, né, a própria web, LinkedIn, a própria web, então www.mastercard.com.br. Então, qualquer uma dessas fontes que eu citei são boas portas de entrada para esse universo que, né, somos hoje, falando, né, do micro para o macro agora, mas tanto nessa questão de soluções de segurança específicas para os temas diferentes que a gente falou aqui, serviços de uma forma geral, do mundo de tecnologia de pagamentos, agora tem toda a questão do AI agêntica, né? Então a gente está também puxando bastante esse tema. Que daria outro episódio, né? É outro episódio, estamos à disposição, né? Mas é um grande mundo aí que tá vindo também para facilitar e tem seus riscos, e a gente vem tratando esse tema também. E da Mastercard como um todo, esse grande mundo Mastercard, alguns benefícios do cartão, como a gente falou aqui, que estão diretamente relacionados também com combate à fraude, aumento da segurança e melhoria da experiência do cliente, que no final das contas é isso que a gente quer, né? Todos nós, né? A gente quer viver a nossa vida aí com a experiência melhor possível, fazer a compra de uma forma rápida, prática e segura, né? Então... Principalmente segura, né? eu acho que você trouxe... Vou te falar que eu saio da conversa um pouco mais otimista, assim, né? Você trouxe dados legais, assim, de evolução, de para onde a gente tá indo. Eu acho que, enfim, o criminoso, o fraudador, ele sempre vai se reinventar, tentar, mas eu acho que se a gente olha para a segurança como algo, como a gente falou no começo, né, como um investimento, até como uma estratégia e não só como um custo, eu acho que a gente também vai barrando, né, vai criando essas barreiras ali, dificultando um pouquinho. Então eu acho que o papo foi legal, queria, enfim, agradecer muito tudo que foi compartilhado aqui e te dar o espaço se você quiser fazer uma última fala aqui, um agradecimento, uma dica, qualquer coisa pra gente fechar esse papo aqui com chave de ouro. Maravilha, bom, eu também aproveito e agradeço a oportunidade, porque, assim, né, sendo uma paixão, a gente sabe da importância da evangelização, né? Então, acho que ter um espaço como esse, relevante como esse, para a gente estar divulgando, né, é um trabalho de formiguinha, né, de estar divulgando os riscos, apontando alguns caminhos, falando de algumas soluções, algumas delas podem estar literalmente já no bolso, né? Então acho que é super bacana, então agradeço e estamos à disposição para próximas e aprofundar qualquer um desses temas. Com certeza. Obrigado, Léo. Falou, valeu. Prazer, um abração. Vamos embora. É isso, pessoal. Obrigado você que acompanhou aqui até o final. Espero que esse conteúdo agregue valor. Acho que são temas, assim, super importantes e super relevantes. Não deixe de acompanhar. Siga Mastercard em todas as redes sociais, como o Léo falou. Acompanhe ali no site. E principalmente esses benefícios, né? Coisas que estão disponíveis, que às vezes não tá no radar. Aproveita e já dá uma consultada, né? Já vê, pô, meu cartão tem, não tem. E é isso aí. Até a próxima. Valeu.